Bendito Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, obrigado pelo teu amor, pelo teu perdão. Obrigado, meu Senhor, pela tua mão poderosa operando em nossas vidas. Te louvamos pela vida, te louvamos pelos nossos irmãos, pelos nossos ouvintes. Te louvamos e agradecemos pelos nossos cooperadores. Ó Senhor, estenda sobre a tua igreja, a tua destra, Senhor, operando maravilhas, dando graça ao teu povo, sarando os que estão enfermos, dando, meu Senhor, paz e tranquilidade, os que estão de alguma forma sofrendo. Ó meu Senhor, manifesta o teu grande poder. Tu tens demonstrado o teu amor, meu Senhor, em todos os dias das nossas vidas. Continua conosco, operando no nosso coração, guardando a tua igreja, abençoando crianças, jovens e adultos. Abençoa, meu Senhor, e opera no coração dos teus ministros. Dá graça, meu Senhor, os idosos na tua casa, os obreiros, meu Senhor, jubilados, aposentados, tomem tuas santas mãos. Amado Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Esta é a edição 1557, ano 32. E o nosso desejo, meus amados irmãos, é continuar. Se chegasse a 15 mil, em qualquer tempo, continuar ajudando, cooperando com quem está começando. Nosso desejo é este. E nós temos feito isto. A escola foi iniciada em 88, estamos no 32º ano de rádio, fazendo da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira, com a mesma palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus não passa, não envelhece. O livro envelhece, mas a palavra não. O livro envelhece, a mensagem não. O homem envelhece, o nosso Deus não. Então vamos continuar. O nosso texto hoje, meus amados irmãos, é segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos 38 a 44. Uma mensagem maravilhosa, na verdade, com 2 milagres. E a gente tem sempre muita necessidade de edificação. Já chega de viver do passado. Não podemos viver do passado. Porque no passado passou. Nós temos que ter presente. Você precisa ter presente, eu preciso ter presente. Viver presente, viver o presente. E o presente é que a palavra de Deus é a mesma. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A sua palavra não passará sem se cumprir. Então, vamos à leitura, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 38, diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse um deles a seu servo: Põe a panela grande ao fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa, e veio e cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim deram de comer aos homens. Sucedeu que eles, comendo daquele caldo, começaram a dizer: Homem de Deus, socorro, há morte na panela. E não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei farinha. E trouxeram, e ele colocou na panela e disse: Dai de comer ao povo. E deram
a comida e já não havia mal nenhum na panela. E veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse o profeta: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: todos comerão e sobrará. Então los pôs diante, e todos comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso, que está nos mais altos céus, te louvamos. Lemos a Tua palavra e agora, Senhor, pedimos a Tua direção, a Tua graça, a Tua inspiração. Abençoa os meus irmãos, nossos ouvintes, guarda cada um, dá graça ao Teu povo. Amado Pai, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós sabemos a importância dos milagres. Os milagres são tão importantes, foram tão importantes no passado e são tão importantes no presente que até onde não há milagre o pessoal alega. Existem algumas entidades por aí que alegam ter milagres. Olha, onde foi que aconteceu? Foi em tal lugar. Aí dá 500 endereços de milagres que não acontecem. Na verdade, eles querem outro milagre, e este outro milagre geralmente está acontecendo. Até porque muitos deles não tinham coisa nenhuma e hoje tem tudo. Então já aconteceu um milagre na vida deles, na base daquilo que a gente não deve fazer. Bom, mas os milagres sempre foi uma atração para as pessoas. Sempre houve alguém sendo atraído por ouvir falar de milagres. Ouvir falar de milagres. Uma pessoa que estava sofrendo e ninguém acreditava na restauração dela, na recuperação. De repente ela se recuperou. No tempo do profeta Isaías, aconteceu um milagre desse. Ezequias adoeceu e todo mundo que lê a Bíblia sabe da história. E quando ele ficou bom, a Babilônia mandou alguns conselheiros, trazendo um presente, se congratulando pela saúde do rei. Ele ficou muito feliz, não teve discernimento e mostrou os tesouros. E o profeta de Deus, quando soube de tudo aquilo ali, repreendeu e disse: eles vão voltar e vão roubar tudo. E aconteceu. Bom, a atração pelo milagre é uma realidade em todas as gerações e em qualquer contexto. Nós sabemos como é importante. Nós sabemos como foi importante os milagres na vida dos profetas de Deus. Os milagres na vida de Moisés. O primeiro milagre na vida de Moisés foi um milagre assustador. Moisés não estava nem aí, não estava nem pensando em nada. Não estava pensando em nada de se comprometer fora do seu elementar viver de pastor de ovelhas. Deus falou com ele, tentou e conseguiu convencê-lo, porque Deus é poderoso, e depois fez um milagre assustador. O que é que tu tem na mão, Moisés? E o Moisés disse: é uma vara, pois solte aí. O Moisés soltou a vara e, de repente, a vara virou uma serpente. Deus não trabalha com ilusões. Deus não é ilusionista, nem tem ilusionistas a seu serviço. Era um milagre. Deus fez um milagre. E o Moisés se assustou, porque todo mundo tem, de alguma forma, ou medo ou nojo. Às vezes, as duas coisas, de qualquer tipo de serpente.
A serpente, ela impõe, ela se impõe. Eu tenho horror à serpente, qualquer tipo. E o Moisés assustou-se. Deus disse: pega, Moisés, pega a serpente. O Moisés não podia desobedecer, já estava em contato com Deus. Quem está em contato com Deus tem que obedecer. E ele obedeceu, pegou e, de repente, era só o seu cajado. Não era ilusão, não, era milagre. E Deus disse: você vai com esta vara, você vai falar com o faraó. E todo mundo que lê a Bíblia conhece a história de Moisés. Milagres e mais milagres, grandes milagres até a morte. Pois é. A importância dos milagres na história dos patriarcas. Todos os patriarcas experimentaram milagres. Imagina uma guerra vencida com pouquíssimos homens. Foi o que aconteceu. Abraão venceu uma guerra com poucos homens e vencer 3, 4, 5 reis confederados. Milagres. Imagina os 185 mil mortos no acampamento dos inimigos do povo de Deus. Um milagre. O anjo fez. Ninguém sujou as mãos, nem de sangue, nem de nada. Deus fez. Um milagre, liberando o seu povo, libertando o seu povo. Milagres. Imagina aquele movimento que aconteceu e os assírios fugiram e deixaram o acampamento lotado de alimento para o povo de Israel. Milagre. Muitos milagres. E todos esses milagres, na verdade, sempre tem um ímpio por perto, um idólatra, um perverso, um pagão, um ateu. O profeta de Deus profetizou: amanhã, neste horário, à tardinha, amanhã. 24 horas depois da profecia. Amanhã, por esse horário, tem alimento suficiente aqui, estava barato. Aí o infeliz do incrédulo: que conversa é essa? Isso é conversa para boi dormir. Nem se Deus fizesse um buraco no céu, uma janela e mandasse, não tinha. Pois é. Aí o profeta de Deus, que sempre os profetas de Deus têm autoridade, diz: você vai ver, mas não vai comer. E sabe o que aconteceu? Ele morreu pisoteado. Não comeu, mas viu. Milagres. Alguns milagres misturados com justiça, alguns milagres misturados com castigo, alguns milagres foram realizados de forma espontânea, instantânea, e outros milagres foram trabalhados para convencer contradizentes. Neste texto que nós lemos, 2 milagres. Para começar, era uma seca, tinha um problema gravíssimo, a insegurança alimentar. Essa é a linguagem moderna. Insegurança alimentar, coisa da ONU. Na verdade, eles estavam com a fome de cão, fome danada, faltando alimento, faltando tudo. E o profeta Eliseu voltou a Gilgal, lá tinha uma base, também linguagem moderna, lá tinha uma região que tinha realmente muitos servos de Deus, os profetas, chamados filhos dos profetas. E Eliseu chegou lá e: como é que está aqui? Rapaz, estamos com nada. Está faltando alimento, estamos tendo problema gravíssimo aqui, porque falta comida. Aí Eliseu pega aquela panela grande e bota no fogo. Botaram a panela no fogo, bota água. Agora catam as ervas ali, ó, e bota. Ia haver um milagre. O profeta não tinha comida, mas o profeta tinha poder. Aí botaram a panela no fogo, ajeitaram ali como quem vai fazer uma comida gostosa, e um deles, em obediência à palavra do profeta, foi catar essas ervas.
encontrou lá uma parreira brava, uma parra brava, uma parreira. Ele não conhecia, ainda hoje a gente conhece, a gente sabe que existe em determinado lugar. E ele trouxe, era bonito, parecia com um fruto gostoso, uma coisa. Então vamos fazer. Botou na panela, provaram, a princípio não tinha risco, mas quando começaram a comer, começaram a passar mal. Começaram a comer e começaram a passar mal. Aí um gritou: meu senhor, a comida está envenenada. Tem morte, tá? Vai matar a gente. Morte na panela. Aí o homem de Deus se aproximou. O texto não diz se ele provou, se cheirou. Disse: traz um pouco daquela farinha. Botou farinha. Farinha é contra o veneno? Não, mas o poder de Deus resolve, o milagre resolve. Aí ele trouxe a farinha, e também não sabemos que farinha era, porque lá eles não cultivavam mandioca, essa coisa é diferente. Mas existia lá uma farinha de aveia, uma farinha lá de cevada, alguma coisa. Tinha uma massa ali, e ele colocou aquela massa chamada de farinha no nosso texto, e disse: agora pode servir. E serviu, todo mundo se serviu, todo mundo se fartou, e não teve mais nenhum incômodo, não houve mais nenhum incômodo, porque Deus continua operando milagres. Não havia mais nenhuma ameaça. E neste momento chega um homem que veio de Baal Salisa. Era outra região, e estas pessoas que cultivavam suas terras e tinham o princípio da obediência e da fidelidade. E o versículo 42 diz que veio um homem de Baal Salisa e trouxe para o homem de Deus 20 pães de cevada, como as primícias, era uma espécie de sacrifício, uma oferta de primícias. 20 pães de cevada. Bom, no contexto do nosso conhecimento pelas Escrituras, um pão de cevada era a refeição para uma pessoa. Era para uma pessoa. Era a refeição de um soldado. E o presente era para o profeta. E o profeta, 20 pães era muita coisa para ele, para o secretário, para o servo dele. Mas acontece que ali tinha 100 homens. Tinha 100 homens. Aí ele disse: olha, pega esses pães de cevada e divida com os 100 homens. Aí o secretário ali, a pessoa, o servo, o ajudante, se perturbou. 20 pães para 100 pessoas? Mas é só o cheiro, não dá para nada. Porque 20 pães era para 20 homens. Aí ele disse: como é que eu vou fazer isso, meu senhor? Como é que eu vou colocar 20 pães diante de 100 homens com fome? Aí o profeta de Deus disse: coloque os pães diante do povo, para que coma, porque assim diz o Senhor, todos comerão e ainda sobrará. É mesmo? É. Aí o rapaz obedeceu, colocou os 20 pães diante dos 100 indivíduos, era para ser 100 pães, era para ser 100, um cento de pães. Mas ele colocou os 20 pães diante de 100 pessoas. E o texto ainda diz que eram homens que comem bastante. E todos se alimentaram e ainda sobrou. Milagres faz parte da nossa história de fé. Milagres em todas as gerações.
Os mais conhecidos, o milagre que Deus fez na vida de Abraão e Sara. Um homem com 75, uma mulher com 65. Foram chamados. E 25 anos depois, Deus fez ela conceber e dar à luz a um único filho, criar este filho que hoje é a nação de Israel. Hoje, aqui, um milagre de 4.000 anos. Um milagre de 4.000 anos. O mesmo Isaac, quando casou, tinha 40 anos. Completos ou a completar? E a esposa também não concebia. Ele orou ao Senhor e Deus fez o milagre. E ela concebeu quando ele estava com 60 anos, se tornou pai. Com 80 anos, os filhos adultos já decidindo suas vidas. Ele dando testemunho do poder de Deus. Milagres em todas as gerações. Aí, para cumprir a palavra do Senhor, um anjo falou com Maria. Você vai ser mãe do Salvador. Mas como é que pode? Eu não tenho relacionamento com homem. O Senhor te cobrirá com a sua sombra, o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. O milagre. Maria concebeu, teve o seu filho primogênito, botou o nome de Jesus, como foi anunciado. Jesus cresceu, começou a pregar, e a sua pregação era acompanhada de milagres. E o maior de todos é a transformação do ser humano. Um homem velho transformado numa nova criatura. Um perverso transformado num adorador. Um idólatra transformado num crente fiel. É o poder de Deus. Milagres, milagres, milagres acontecendo em todas as gerações. Milagres verdadeiros, milagres de fato. A Bíblia Sagrada mostrando isto através da história escrita e contada. Que Deus abençoe, meus irmãos, que Deus nos guarde, nos ajude, nos ensine, nos encoraje a andar na sua presença para presenciar milagres. O maior de todos é o milagre da transformação, a libertação. Tirar um idólatra da teia de Satanás, a teia de aranha de Satanás, para a presença do Filho de Deus, para glorificar o nome de Jesus. Tirar um idólatra da ladainha e colocar no tabernáculo de Deus para ouvir a voz do Espírito Santo. Que Deus abençoe você profundamente, grandemente. Vamos suplicar a bênção de Deus, e a nossa oração hoje é pelo nosso amado irmão Clóvis, a sua esposa, a sua família, ali no município do Chorozinho. Vamos orar por eles. Bendito Senhor, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Amado Senhor, guarda a tua igreja, guarda os teus servos. Obrigado, meu Senhor, pela tua mão estendida sobre nós. Continua conosco,
nos dando a graça, nos ensinando, operando no nosso coração, no nosso ser, na nossa mente, enchendo, Senhor, o nosso coração de gozo e a nossa vida de significados. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos ajudadores, cooperadores. Abençoa e recompensa com a bênção dos céus. Abençoa, meu Senhor, toda a tua igreja na cidade e no interior. Meu Senhor, abençoa o irmão Clóvis, a irmã Fransquinha, seus filhos e suas filhas. Toma em tuas santas mãos. Guarda, meu Senhor, cada servo teu naquele município. Manifesta o teu poder na vida daquele casal e entre os seus familiares. Pai bondoso, ouve a nossa oração. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.